Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Johnny Feitosa e esse é o vídeo número 19 do nosso canal. Nesse vídeo nós falaremos a respeito da associação de resistores em paralelo. Vamos lá então pessoal? Então, a partir da introdução que a gente fez no outro vídeo, a gente conseguiu entender a diferença do circuito da associação de resistores em série e paralelo. Então, a gente viu que numa associação de resistores em série, o seu circuito ele tem apenas um único caminho para a corrente elétrica circular entre um polo e outro da sua fonte de energia. E no circuito em paralelo, você vai ter a presença dos nós. A gente sabe que um nó é a união de 3 ou mais condutores. Quando você tem um nó, existe a identificação de que você tem 2 caminhos possíveis para a corrente circular a partir desse nó. Então, isso faz com que esse circuito se torne paralelo. Então, para ficar fácil, para a galera parar com esse negócio de ter dificuldade de identificar se o circuito é série ou paralelo, você procura o nó. Se você não encontrou nó, obrigatoriamente o seu circuito ele é um circuito em série. Se você tem nó no seu circuito, o seu circuito é em paralelo. Tá ok? Então, aqui a gente tem um circuito com 2 resistores apenas, uma fonte de energia. E a corrente elétrica ela vai sair do polo positivo, chegar nesse ponto. Ela pode descer pelo resistor da esquerda ou ela pode continuar na horizontal e passar obrigatoriamente pelo resistor da direita. Então a gente vê que tem possíveis 2 caminhos, esse caminho ou esse caminho para você circular com a corrente elétrica do polo positivo até o polo negativo. Isso a gente conhece como circuito em paralelo, que você oferece alternativas de circulação de corrente. Eu vou falar para vocês uma regrinha que eu costumo passar para meus alunos, principalmente nas aulas de instalações elétricas industriais. É um macetezinho que fica muito fácil a gente lembrar o que é a associação em paralelo. Eles usam isso para fazer a ligação do contato de selo de uma partida de motor, ou seja lá o acionamento de um comando para ligar um cilindro, pneumático ou hidráulico, que seja. A regra é a seguinte: para você saber se 2 componentes estão ligados em paralelo, você precisa analisar o seguinte: se a entrada do primeiro componente está ligada na entrada do segundo componente. E se a saída do primeiro componente está ligada na saída do segundo componente. Então, costumo falar o seguinte, que para eles estarem em paralelo, você precisa ter entrada na entrada e saída na saída interligado. Se você tem entrada na entrada interligado e tem saída na saída, obrigatoriamente esses 2 componentes estarão ligados em paralelo. Beleza? Então, espero que tenha dado para entender a diferença do circuito série para o paralelo. Então, agora nós vamos realizar os cálculos. Para a gente realizar o cálculo da associação de resistores em paralelo, existem 3 principais fórmulas. Então, eu vou fazer a mais tradicional primeiro, depois vou mostrar as outras 2 para vocês, que de certa forma são equações que facilitam a nossa vida, se você conseguir fixar elas. Mas a primeira que eu vou mostrar para vocês é a equação tradicional. Então, a equação é o seguinte: a gente vai ter o valor 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e aí vai, quantas resistências você tiver no seu circuito, tá ok? Então a vantagem da gente utilizar essa fórmula é porque a gente pode colocar o valor de todas as resistências na mesma forma e já calcular tudo de uma vez, a gente já consegue encontrar o nosso valor da resistência equivalente, beleza? Então eu vou fazer o cálculo de resistência equivalente usando essa fórmula para vocês observarem, beleza? Então vamos falar aqui que esse primeiro resistor ele tem um valor de 10 ohms e esse segundo resistor ele tem um valor de 5 ohms, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte: então, nós vamos armar aqui a nossa fórmula. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, como a gente só tem 2 resistores, então a nossa fórmula vai ficar somente assim: 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aí agora a gente vai substituir os valores. Então a gente não tem resistência equivalente, é isso que a gente precisa encontrar. Então 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre o valor de R1, a gente sabe que é 10 ohms. Então 10 mais 1 sobre R2. R2 a gente sabe que equivale a 5 ohms. E agora a gente precisa fazer a soma dessas frações. Beleza? Então a gente sabe que aqui a gente tem uma soma de fração, então a gente tem que calcular o famoso MMC. Tranquilo? Então 1 sobre resistência equivalente permanece.
é igual, aqui a gente vai tirar o MMC, então vou tirar o MMC aqui do ladinho, então MMC entre 10 e 5, então eu sei que 10 divide por 2, então eu preciso dividir pelo menor valor até tornar o valor redutivo igual a 1, então 10 dividido por 2 vai dar igual a 5, 5 não divide exato por 2, então eu vou repetir ele aqui. Não divide por 3, mas eu sei que divide por 5, então dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Agora eu faço a multiplicação desses valores que eu tenho aqui à direita. Então 5 vezes 2, eu sei que o meu MMC é 10. Então eu vou colocar o valor aqui na parte inferior da fração. E agora eu vou fazer aquela regrinha. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então 10 dividido por 10 dá 1. Então 1 vezes 1 é 1. Então vai ficar 1 aqui, certo? Então isso é regrinha básica para a gente fazer somatório de fração. Beleza? Vou repetir aqui o sinal da nossa operação, que é uma soma. E agora eu vou repetir o mesmo processo. Vou escrever aqui para vocês observarem o que eu estou fazendo. Por esse valor aqui, eu divido. Então 10 dividido por 5, a gente sabe que dá 2, certo? E aí o que sobrou, você multiplica pelo valor de cima. Então 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, certo? Então agora a gente pode somar os valores na parte superior. Então vai ficar 1 sobre resistência equivalente é igual a 3 sobre 10. Feito isso, agora a gente precisa sumir com esse número 1 que está aqui sobre a resistência equivalente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai inverter as frações. E inverter, gente, não é colocar ela negativa, não. Isso é o oposto. O oposto é que é negativo. A inversão é a gente passar o número de cima para baixo e de baixo para cima. Então como que vai ficar? Resistência equivalente sobre 1 é igual a 10 sobre 3. Beleza? Então eu sei que esse 1 ele não precisa aparecer aqui, então eu posso sumir com ele. Então a gente sabe que a nossa resistência equivalente será igual a 10 sobre 3 ohms. Se você quiser dividir esse valor, a gente sabe que essa divisão aqui vai dar aproximadamente 3,33 ohms. Então 3,33 ohms seria o resistor equivalente para a gente substituir no mesmo circuito um resistor de 10 e um resistor de 5 ohms que estão associados em paralelo. Ok? Então, essa é a fórmula tradicional para a gente encontrar o cálculo aí da associação de resistores, ou seja, encontrar a resistência equivalente ou a resistência total que eu posso substituir as outras duas resistências associadas em paralelo. Beleza? Agora, pessoal, vou mostrar para vocês uma outra forma que também é muito útil. Eu, particularmente falando, eu gosto muito de utilizar essa fórmula. E essa fórmula, ela tem uma regrinha básica. Você só pode utilizar ela quando você tiver apenas 2 resistores. Então, se você tiver mais de 2 resistores, você não pode utilizar ela. A não ser que você vai fazendo de 2 em 2, 2 em 2, até acabar as resistências do seu circuito. Mas o cálculo é muito mais fácil de fazer do que o da primeira equação tradicional. Beleza? Então, a fórmula é o seguinte, ó, a fórmula é que a resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, se eu for usar os mesmos valores que eu tenho aqui de 10 e 5 ohms em paralelo, a nossa resistência equivalente vai ficar da seguinte maneira. A resistência equivalente é igual a 10 vezes 5, certo? Dividido por 10 mais 5. Então, como vai ficar isso? Então, a nossa fórmula vai ficar resistência equivalente, 10 vezes 5, todo mundo sabe que é 50, certo? E 10 mais 5 é igual a quanto? 10 mais 5 é igual a 15, beleza? Então, se a gente for dividir 50 por 15, nós sabemos que a gente vai encontrar o valor exatamente igual ao que a gente calculou aquela hora, o valor de 3,33 ohms, beleza? Então, o valor bate certinho, é mais fácil de fixar e mais fácil de executar o cálculo usando essa fórmula.
fórmula para mostrar para vocês a respeito da associação de resistores em paralelo. Só que essa fórmula ela tem uma particularidade. Ela só pode ser utilizada quando você tem todas as resistências com o mesmo valor. Se elas forem de valores diferentes, você não pode utilizar ela, certo? Então a fórmula é muito simples. A fórmula aqui é a resistência equivalente é igual R, que é o valor da resistência que você tem. Se é todo mundo igual, então você não precisa colocar R1, R2. R já representa todo mundo porque os valores já são iguais, certo? Dividido pelo número de resistores, beleza? Então, como que ficaria? Com esses valores 10 ohms e 5 ohms, eu não posso aplicar essa fórmula, porque os resistores são valores diferentes. Então, eu vou mudar o valor aqui, vou mudar esse resistor de 5 ohms, vou passar ele para 10 ohms. Então, como que vai ficar? Então, a gente sabe que vai ficar da seguinte maneira, ó. Resistência equivalente é igual, o valor da resistência, que eu sei que é igual nos dois, então eu vou colocar ele, que é 10 ohms, dividido pelo número de resistores. Quantos resistores eu tenho nesse circuito? Eu tenho apenas 2 resistores, então eu vou colocar aqui o número de resistores. Então, tenho 2 resistores. Então, resistência equivalente é igual a 10 dividido por 2. Nós sabemos que esse valor será igual a 5 ohms. Então, vocês viram que deu diferente do valor anterior, porque eu alterei aqui a resistência só para aplicar a fórmula para vocês compreenderem quando você pode utilizar ela. Beleza? Então, nós falamos a respeito de 3 equações para realizar o cálculo da resistência equivalente ou a resistência total no circuito paralelo. Então, a primeira delas foi 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais quantas resistências você tiver, certo? Lembrando que você vai precisar realizar a somatória de frações, então você vai precisar de calcular o MMC. Então, se você tem um pouco de dificuldade, volta um pouquinho o vídeo e verifica novamente como que a gente calcula o MMC. Beleza? E a outra fórmula é resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Beleza? E a terceira fórmula é resistência equivalente é igual a resistência dividido pelo número de resistores. Mas lembrando que nós temos algumas particularidades para aplicar algumas das equações. A primeira equação a gente pode aplicar, a primeira fórmula a gente pode aplicar em qualquer situação. A segunda a gente só pode aplicar se você tiver apenas 2 resistores, independente de qual seja o valor das resistências. E a terceira a gente só pode aplicar quando a gente tem o valor dos resistores exatamente iguais, independente de quantos sejam os resistores. Então é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado desse material. Já deixa aqui o meu convite para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus colegas e se inscrever no nosso canal para você estar sempre acompanhando os nossos materiais. Fica aqui meu forte abraço para você e até o próximo vídeo.